Olá, eu sou o professor Paulo Daines do Instituto Federal de São Paulo. Este vídeo é um material complementar da disciplina de controle digital. Então, neste vídeo, nós vamos começar a tratar sobre uma técnica de projeto de controlador digital conhecida como redesign. A ideia do redesign é projetar um controlador analógico e no final simplesmente discretizar a função de transferência do controlador. Então, nessa técnica, para melhorar o desempenho do projeto do controlador, nós podemos incorporar à minha planta a dinâmica do zero ordem hold. Assim, eu projeto o controlador contemplando na minha planta também a função de transferência do zero ordem hold. Uma vez obtido o controlador contínuo, eu vou então discretizá-lo para obter o meu controlador digital. Tendo a função de transferência em Z, eu posso agora então obter a equação a diferenças, que é o que nós vamos implementar no processador digital. Então, antes de nós mostrarmos essa técnica, nós temos aqui então uma comparação entre o controlador PID contínuo com o controlador PID discreto. Então, notem que no PID contínuo eu tenho somente um polo em 0, e no PID digital eu tenho um polo em 1, que me mapeia o polo em 0 do contínuo, e tenho um polo adicional em 0, que está mapeado no sistema contínuo no infinito, em menos infinito. Nós também temos aqui um controlador de avanço e atraso de fase contínuo e o seu respectivo modelo discreto. Então, nessa técnica de projeto por redesign, nós vamos incorporar na nossa planta a função de transferência do zero ordem hold. Essa função de transferência do zero ordem hold, ela é 1 menos E na STS sobre S. Esse termo E na menos STS, nós não conseguimos tratar com as ferramentas que nós temos aí para projetar sistemas de controle contínuo usando o transformador de Laplace. Então, nós vamos aproximar essa função de transferência por 2 sobre TS vezes S mais 2. Então, essa é a função aproximada do zero ordem hold que nós vamos incorporar aí na nossa planta. Na sequência, então, o que eu preciso é fazer o projeto controlador em S com as ferramentas que vocês já conhecem dos cursos de controle. Bom, nós temos vários métodos aí para poder discretizar esse controlador. O primeiro método, que eu estou chamando aí de método zero, é chamado de mapeamento diferencial. Então, nesse método, a minha função de transferência em S, eu preciso substituir o S por 1 sobre TS vezes Z menos 1 sobre Z. Então, notem que se a minha função de transferência do controlador for de segunda ordem, o S ao quadrado, eu tenho que levar todo esse termo ao quadrado. Então, eu vou ter que levar todo esse termo ao quadrado. Isso vai dar algum trabalho algébrico, certo? Mas nós conseguimos chegar aí, no final das contas, numa função de transferência em Z. Se eu tiver um sistema de terceira ordem, isso vai dar um trabalho considerável. Quarta ordem, então, o trabalho vai ser bem grande. Mas, em geral, os nossos controladores são no máximo aí de segunda ordem. Infelizmente, não existe um comando no MATLAB para fazer a discretização por esse processo, certo? Então, realmente tem que ser feito na mão. Ele apresenta distorções em altas frequências e o TS precisa ser bem pequeno, certo? A maior parte dos nossos métodos de discretização sempre vão apresentar distorções em altas frequências. Porque nós vimos que no diagrama de Bode do meu sistema contínuo, em comparação com o sistema discretizado, próximo ali da metade da frequência de amostragem, eu sempre tenho um certo erro, certo? Então, esse erro vai sempre aparecer nas frequências mais altas. O próximo método, método 1, é chamado de invariante ao degrau. Então, para eu obter a minha função discretizada em Z por esse método, eu tenho que aplicar a transformada Z na minha função de transferência dividido por S e multiplicar ainda por Z menos 1 sobre Z. Esse método é o método zero ordem hold, certo? Então, o MATLAB tem um comando para fazer essa discretização. O comando é C2D, Continue to Discrete.
eu preciso passar 3 termos para essa função. O primeiro é a minha função de transferência contínua, o segundo é o período de amostragem e o terceiro é o método. Nesse caso aqui, o método é o zero ordem root. Nesse método, nós obtemos a mesma resposta para o degrau entre o sistema contínuo e o sistema discreto. Esse método foi feito para otimizar a resposta ao degrau. Esse também é o método default do MATLAB, certo? Se eu não passar o terceiro parâmetro, que é o método, esse comando contínuo to discrete vai utilizar o método zero ordem root. O segundo método é chamado aí de bilinear, trapezoidal ou Tusting, certo? Então, nesse método, a minha função transferência contínua, eu tenho que substituir o S por 2 sobre TS, que multiplica Z menos 1 sobre Z mais 1. O MATLAB também executa esse método, certo? Então, eu não preciso fazer isso na mão, substituir o S elevado ao quadrado quando a minha função for de segunda ordem. Basta, então, eu usar a função continue to discrete. É a mesma função que nós utilizamos para o zero ordem root. Tenho que passar então a função transferência contínua, período de amostragem, só que agora o método é o Tusting, certo? Então o MATLAB já faz esse processo de escritização para nós. O terceiro método é chamado de bilinear com pré-compensação. Então nesse método, para obter a minha função de transferência em Z, eu preciso substituir o S na minha função de transferência contínua por ômega-c sobre tangente de ômega-c vezes TS dividido por 2, vezes Z menos 1 sobre Z mais 1. Então esse método ele diminui a distorção de frequência em torno dessa frequência ômega-c. Em geral, nós vamos adotar ômega-c igual à frequência de corte ou frequência de banda do meu sistema, que está lá próximo da frequência dos polos, certo? Então, minha frequência de corte ou de banda, em geral, é a frequência dos polos. O objetivo desse método é tentar melhorar a resposta em frequência em torno dessa frequência ômega-c. O MATLAB também tem um comando para isso, só que agora nós precisamos passar 4 parâmetros, começando novamente com a função de transferência em S, período de amostragem. O método agora é pré-warp. E eu tenho que também passar a frequência que eu quero otimizar, ômega-c. Então notem que eu tenho um parâmetro a mais nesse método. Nós temos mais um método que é o mapeamento de polos e zeros. Então nesse método eu vou pegar cada um dos zeros e cada um dos polos e vou mapear as suas posições no plano Z, através do E na STS. Vou fazer isso para cada polo, para cada zero, e vou obter a minha função de transferência que contemple todos esses polos e todos esses zeros, certo? Esse método aí o MATLAB também faz. Então novamente o comando é continue to discrete. Preciso passar 3 parâmetros. Primeiro parâmetro, função de transferência. Segundo parâmetro, período de amostragem. E o método agora é o match. Bom, apesar do MATLAB fazer a maior parte do trabalho para nós, o ajuste do ganho ele deve ser feito manual, certo? Então eu vou ajustar o ganho para melhorar a minha resposta na frequência de interesse, que geralmente é as frequências dos polos. Então o MATLAB faz a maior parte do trabalho, mas o ganho precisa ser ajustado manualmente. Bom, vamos ver um exemplo aqui então de redesign. Nesse exemplo eu tenho uma planta aí que é de segunda ordem. S ao quadrado mais 0,4S mais 1,04. Então esse sistema possui 2 polos complexos conjugados, cuja parte real é menos 0,2, ou seja, o sistema é estável, mais ou menos 1J. Isso me resulta em uma frequência natural de 1,02 radianos por segundo, que é o módulo do polo. O segundo método aí, que é um pouco mais conservador, para nós definirmos a frequência de corte. O primeiro método para eu definir a frequência de corte é pegar a frequência natural aí dos meus polos, certo? Eu tenho um método um pouco mais conservador que para definir a frequência de corte, que seria pegar a frequência onde a minha função de transferência cai menos 3 dB. Por exemplo, eu pego então, vocês notem que a minha banda passante aqui, próximo de frequências mais baixas, o meu ganho é 0 dB.
Nos polos esse ganho aumenta aí 7 dB. Então eu vou aqui com o meu cursor e descubro onde a minha função de transferência caiu menos 3 dB, certo? Por quê? Porque na minha região ali de passagem da minha função de transferência, eu tenho ali um ganho de 0 dB. Então, menos 3 dB seria a minha frequência de corte. Se eu fizer isso aí nessa função de segunda ordem, eu vou chegar numa frequência de 1,5 radianos por segundo. As frequências em Hz, frequência natural e a frequência de corte, é 1,16 Hz e a frequência em menos 3 dB é 0,24 Hz. Então, minha primeira abordagem para definir a minha frequência de amostragem seria pegar essa frequência de 0,24, multiplicar por 10 ou 20 vezes essa frequência. Isso vai dar uma frequência em Hz aí da faixa de 2, arredondando, né, da faixa de 2,5 até 5 Hz. Então, novamente, aqui eu tenho a minha planta, né, com seus polos, suas frequências de corte. Eu peguei aqui um controlador que foi projetado para essa planta, certo? Esse controlador ficou então é um controlador PID, ele tem 2 zeros e um polo, um zero em menos 5, o segundo zero em menos 0,25 e um polo na origem, certo? Um integrador. Isso dá um Kp de 5,25, um Ki de 1,25 e um Kd igual a 1. Aqui então vocês estão vendo aí o lugar das raízes, certo, desse meu sistema. Aqui então nós vemos a resposta ao degrau para o sistema em malha aberta e para o sistema em malha fechada, certo? Então notem que para o sistema em malha aberta, o meu sistema tem um overshoot maior, ele oscila e depois vai tender para uma estabilização. O sistema em malha fechada, ele dá uma resposta mais rápida, ele também tem overshoot, a gente consegue observar claramente que a frequência ali de oscilação é maior e ele tende depois para oscilar. Então, a função de transferência equivalente aí do meu PID discreto é beta 0 vezes S ao quadrado mais beta 1 vezes Z mais beta 2 sobre Z ao quadrado menos 1. Bom, se nós utilizarmos um método ainda mais simples, né, que foi o primeiro método de discretização que nós vimos, que era a discretização por Euler, ou seja, pegar a derivada e discretizar a derivada, nós vamos chegar aí nos parâmetros beta 0, beta 1 e beta 2, conforme está aí no slide, certo? Então esses parâmetros vão depender aí do Kp, Ki, Kd e vão depender também do período de amostragem. Então notem, assim como a gente discretiza uma função de transferência, nós não conseguimos mais identificar os coeficientes do sistema contínuo no sistema discreto, e o discreto também, seus coeficientes variavam com a frequência. Aqui nós temos a mesma coisa, certo? Nós estamos discretizando uma função de transferência, minha função de transferência resultante, notem que eu não consigo identificar o Kd, o Ki e o Kp, eles vão se misturar nesses coeficientes e vão depender ainda do período de amostragem. Bom, o meu próximo passo então para obter a minha equação de diferenças é, primeiro, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador da minha função de transferência por z na menos 2. Dessa forma, eu vou ficar com todos os coeficientes de z elevado ao número negativo. Por quê? Porque quando eu for aplicar a transformada z inversa, eu vou usar o deslocamento à esquerda e cada coeficiente negativo vai corresponder a um deslocamento negativo no tempo, na amostra discreta. Fazendo isso, eu vou chegar aqui, a equação a diferenças que vai me implementar o meu controlador é U de K, que vai ser igual a U de K menos 1, mais beta 0, erro na K, mais beta 1, erro na K menos 1, mais beta 2, erro na K menos 2, certo? Então essa equação de diferenças é que realmente eu vou implementar dentro do meu controlador digital, certo? Nós não implementamos função de transferência nos controladores, nós implementamos sempre equações de diferenças. E para fazer isso, então a partir da minha função de transferência em z, preciso que todos os coeficientes de z sejam coeficientes negativos. Eu vou passar então a minha entrada
para o lado direito da minha equação, o meu denominador para o lado esquerdo, aplico então a transformada Z inversa e vou isolar a minha saída atual. Então eu preciso calcular a minha saída atual em função das minhas saídas anteriores, do meu erro atual e dos meus erros anteriores, certo? A quantidade de elementos que eu vou precisar, anteriores que eu vou precisar, vai depender aí da ordem da minha função de transferência. Então aqui eu estou precisando de uma amostra da minha saída anterior e duas amostras das minhas entradas anteriores, certo? Além da atual. Então vamos ver uma simulação no MATLAB que está implementando aí essa planta e esse controlador. Notem então que nesse projeto eu não incluí a dinâmica do zero ordem hold, certo? Então, quando eu discretizar esse controlador, principalmente se eu usar frequências mais baixas para discretização, eu posso não obter uma performance muito boa para o controlador discreto. O limite de performance desse controlador discreto vai ser o controlador analógico, certo? Porque ele está sendo obtido a partir do analógico. Então, vamos rodar uma simulação. Nós temos aqui um arquivo .m do MATLAB, onde ele implementa então esse controlador. Então nós temos uma primeira parte aqui desse arquivo que define a frequência de amostragem. Então nós vamos pegar uma frequência, nosso primeiro teste, usar 2,5 Hz, que é 10 vezes maior do que a frequência de corte. Vamos usar como método de discretização zero ordem hold para a nossa planta. Então a primeira parte aqui desse programa nós estamos então criando a planta a partir de seus polos e zeros. Aqui então nós criamos com o comando transfer function a minha função de transferência da planta, GP. Estamos definindo também a função de transferência do nosso controlador. E por último, gerando o sistema em malha fechada para aplicar um degrau. Então, para comparar com o sistema contínuo, nós vamos primeiro discretizar a planta, utilizando como método zero ordem hold. Vamos criar o nosso controlador discreto que já foi projetado. Ele foi discretizado então usando como método a aproximação de Euler. Estou então criando a função de transferência do meu controlador em Z. Criando o sistema em malha fechada discreto em Z. Agora sim eu vou então criar um gráfico do diagrama de Bode da minha planta contínua e discreta em malha aberta, do meu sistema contínuo e discreto em malha fechada e também a função step, entrada ao degrau, para os meus dois sistemas, contínuo e discreto em malha fechada. Vamos então rodar esse programa. Então notem que, para nossa surpresa, o meu sistema em malha fechada, o contínuo, eu apliquei um degrau, ele oscilou um pouco e estabilizou ali em 1, certo? O meu sistema discreto em malha fechada ficou instável. Bom, para tentar entender o porquê disso, vamos ver então os diagramas de Bode. Primeiro, o diagrama de Bode do sistema em malha aberta. Então note que aqui em malha aberta, esse pico no nosso diagrama de Bode, ele corresponde então ao par de polos, ao nosso par de polos complexos conjugados. Ele está aqui numa frequência de 1 radiano por segundo, como nós já havíamos visto. Vemos que nós temos pouco erro aqui no gráfico do módulo e temos na região dos polos um pouco de erro que vai aumentando aí na região dos polos também, certo? Então aqui nos polos para a margem, para a nossa fase, nós já temos um pouco de erro aqui. O meu sistema contínuo ele sempre vai tangenciando aí, ele vai se aproximar de forma tangencial a fase de menos 180, ou seja, ele nunca vai ultrapassar menos 180. Então eu fiz uma escolha do período de amostragem baseado no sistema em malha aberta. Só que o meu controlador, ele modificou o comportamento desse sistema, certo? Então vamos ver agora o diagrama de Bode do sistema em malha fechada. No diagrama do sistema aqui em malha fechada, vocês notem que, primeiro, sistema contínuo, curva em azul. Então a minha frequência de corte para o sistema aqui em malha fechada está entre 2 e 3 radianos por segundo, ou seja, o meu controlador tornou o meu sistema em malha fechada mais rápido. Aquela frequência que eu escolhi em malha aberta vai ser baixa, certo? E nós podemos ver aqui no diagrama de Bode que em malha fechada a minha frequência de corte, a minha frequência de banda ficou mais elevada.
Então aqui na região dos polos eu tenho uma frequência que é de 2,4 radianos por segundo, em torno de 3,6 radianos por segundo, algo próximo aí a π, certo? Então a minha frequência de corte aí do meu sistema em malha fechada está em meio Hz. Ou seja, a menor frequência que nós deveríamos discretizar esse sistema seria 5 Hz, que é 10 vezes a frequência de corte do sistema em malha fechada. Então a primeira coisa que nós estamos aprendendo aqui é que quando eu escolho a minha frequência de amostragem baseada no meu sistema em malha aberta, nós temos que tomar cuidado com o projeto controlador. Se um dos requisitos do projeto nosso controlador foi diminuir o tempo de resposta, ou seja, deixar o meu sistema mais rápido, essa frequência que eu escolhi em malha aberta pode não ser suficiente. É o que nós estamos vendo aqui, certo? Então, na verdade, em vez de escolher a minha menor frequência, que seria 10 vezes a frequência de corte, de 2,5 para o sistema em malha aberta, é pequena para o sistema em malha fechada. Então nós estamos vendo aqui que tem que ser pelo menos 5 Hz. Vamos então novamente rodar a simulação com 5 Hz agora. Vou alterar aqui nossa frequência de amostragem para 5 Hz e vamos rodar o nosso sistema novamente. Com 5 Hz, nós vemos aqui então para a entrada step, obviamente para o sistema contínuo não fez nenhuma diferença, certo? Para o sistema discreto, ele já se tornou estável. Ele tem um desempenho inferior ao sistema contínuo, mas pelo menos não é instável, certo? O que já era esperado, uma vez que o limite de performance desse controlador é o sistema contínuo, certo? É o meu controlador contínuo. Vamos novamente dar uma olhada aí no diagrama de Bode. Bom, para o sistema em malha aberta, o que está acontecendo é que eu aumentei a frequência de amostragem, o meu erro foi jogado para frequências mais altas. Então, aqui na região dos polos, nem o módulo, nem a fase praticamente não tem erro. Um pouquinho para frente eu já começo a ter erro na fase, certo? Para o sistema em malha fechada, eu continuo com uma certa diferença. Que é significativa. Notem que meu sistema aqui, meu sistema discreto, ele tem um amortecimento menor. É por isso que nós temos aquele sobressinal maior do sistema discreto. Mas nós ainda estamos com uma frequência que é só 10 vezes maior do que a frequência de corte para o meu sistema em malha fechada, certo? Então vamos aumentar para 20 vezes maior aquela frequência de corte, ou seja, 10 Hz. E vamos rodar novamente a nossa simulação. Bom, então a minha resposta ao degrau, ela melhorou sensivelmente, ainda é inferior ao meu sistema contínuo, mas já teve uma melhora sensível, certo? O meu sobressinal não está tão alto, está maior do que o sistema contínuo, mas não está tão alto. Vamos ver o diagrama de Bode? Então, diagrama de Bode em malha aberta. Novamente nós estamos jogando nosso erro para frequências mais altas, certo? E para o meu sistema em malha fechada, eu ainda tenho algumas diferenças nas regiões dos polos, certo? Mesmo jogando essa frequência de amostragem 20 vezes a minha frequência de corte, eu ainda tenho alguns erros aí na região dos polos. Então, vamos aumentar um pouco mais. Uma das fontes de erro aqui é que, lembre que nós não consideramos nesse projeto a dinâmica do zero ordem hold, certo? Então isso é uma fonte adicional de erro aí. Vamos aumentar mais, vamos dobrar novamente a frequência. Então nós vamos estar com uma frequência que vai ser 40 vezes maior a frequência de corte do meu sistema em malha fechada. Já é uma frequência bem elevada, 20 Hz, em comparação com a dinâmica do sistema. E vamos rodar novamente o nosso programa. Então notem aí que para a resposta ao degrau eu melhorei um pouco mais. O sistema contínuo continua com uma resposta melhor, certo? E o meu sistema discreto aí está se aproximando conforme nós vamos aumentando a frequência de amostragem. Vamos ver de novo o diagrama de Bode. Então novamente para o sistema em malha aberta eu joguei esse erro para frequências mais altas. Na região dos polos nós não temos mais diferença. Mas o que nos importa aqui na verdade é o sistema em malha fechada, certo? Então vejam aqui que para o módulo eu tenho um erro bem pequeno. E para a fase, eu também, exatamente na região aí dos polos, eu tenho um erro bem pequeno. Mais um pouco para frente esse erro já aumenta, certo?
eu estou me aproximando aí os meus diagramas de Bode, assim como a minha resposta ao degrau também está se aproximando. Mas ainda temos alguns erros, certo? Nós poderíamos aumentar ainda mais a frequência de amostragem, mas nós já vamos começar a ficar com uma frequência muito alta. Mas somente por curiosidade, vamos pegar uma frequência bem mais alta, certo? Vamos ser assim bem radical. Vou pegar uma frequência agora de 100 Hz, vamos dar um passo bem grande aí. Uma frequência 200 vezes maior do que a frequência de corte do sistema em malha fechada. Eu quase não consigo agora ver erro entre meu sistema contínuo e meu sistema discreto. Eu vejo um erro bem pequeno. Eu também quase não consigo identificar os degraus que nós temos no nosso sistema discreto. Então nós vamos dar um zoom aqui nesse primeiro pico. Então notem que aplicando um zoom, agora sim eu consigo ver os meus degraus, né? Estão na frequência de 100 Hz, ou seja, 0,01 segundo. Vamos olhar então agora os diagramas de Bode. Sistema em malha aberta, eu praticamente não tenho erro até uma década acima dos meus polos. Sistema em malha fechada, seu diagrama de Bode. Então notem que na região dos polos eu praticamente também não tenho erro, certo? Eu começo a ter erros ali uma década acima também, que eu começo a ter erros mais significativos. Na minha fase, né? No módulo eu praticamente não tenho erro, mesmo uma década acima. Bom, então com essa simulação nós queríamos demonstrar aí como a gente pode então obter um controlador discreto a partir de um controlador contínuo e também fazer a comparação entre a performance de ambos. Primeira coisa que nós verificamos então é que quando nós escolhemos a frequência de amostragem baseado no sistema em malha aberta, nós podemos ter algumas surpresas quando fechar a malha, certo? Se o meu controlador levar um sistema em malha fechada a ter uma resposta mais rápida, isso equivale a aumentar a frequência de corte. Automaticamente nós deveríamos ter aumentado a frequência de amostragem, certo? Então, olhar para o sistema em malha aberta nos dá uma primeira noção de qual será aí a frequência de amostragem. O mais importante é nós considerarmos o sistema em malha fechada. No método redesign, isso não é um problema, porque eu tenho o controlador contínuo como comparação, certo? Então eu posso fechar a malha e observar novamente a minha frequência de corte. E então decidir qual será a frequência de amostragem. Então nós vamos ver aqui mais um exemplo. No nosso programa ali no MATLAB, basicamente nós discretizamos a nossa planta e rodamos o programa ali, tanto planta discreta junto com o controlador discreto. E comparamos com a planta contínua com o controlador contínuo, certo? Mas na prática, quando nós formos aplicar um controlador discreto, a nossa planta vai ser contínua. Certo? Nós não estamos mudando o mundo real. O mundo real não mudou, só mudou o controlador. O que é mais próximo aí do mundo real seria simular a minha planta contínua, ter o meu discretizador, meu controle discreto, aplico no zero ordem Rhodes, tenho o sinal contínuo que eu vou estar aplicando na planta, certo? Então isso é mais perto da realidade. Só que em linhas de comando ali no MATLAB, eu não consigo misturar sistema contínuo com sistema discreto. Eu só consigo fazer isso no MATLAB e no Simulink. Então, para testar o nosso controlador, eu sempre recomendo que ele seja testado no final no Simulink. Porque quando eu discretizo a minha planta, alguns eventos que podem acontecer entre as amostras eu perco, certo? Essa informação é totalmente perdida. Então, às vezes eu projeto um controlador, pode ser que eu tenha um bom resultado quando eu aplico na planta discretizada, mas quando eu aplico na planta contínua, eu posso ter algumas surpresas, certo? Então, a gente sempre recomenda que esse teste final seja feito no Simulink, aplicando o controlador discreto em cima de uma planta que é contínua. Então, nós vamos ver esse exemplo aqui agora. Então, nós vamos pegar uma planta que é 1 sobre S, que multiplica S mais 2, ou seja, é um sistema de segunda ordem, tem um polo em 0 e um polo em menos 2. Essa planta já tem um integrador na própria função de transferência. Só que agora nós vamos incorporar a dinâmica do zero ordem Rhodes, aquela dinâmica aproximada do zero ordem Rhodes. Vamos utilizar um controlador de avanço de fase e vamos adotar um período de amostragem de 0,1 segundo, ou seja, 10 Hz. A função de transferência do meu zero ordem Rhodes vai ser então 20 sobre S mais 20.
O nosso controlador ele vai ter um amortecimento de 0,5, a frequência natural de 4 Hz e a frequência de resposta de 3,46 Hz. A frequência natural vai ser então 4 radianos por segundo e a frequência ali de resposta 3,46 radianos por segundo. Isso vai gerar então a função de transferência do controlador de 20,25, que multiplica S mais 1 sobre S mais 6,66. Se eu aplicar um degrau no sistema em malha aberta, como ele tem um integrador, esse sistema vai sempre aumentar, vai tender para infinito. Em malha fechada, o meu sistema vai oscilar um pouco e vai estabilizar em 1. Vai dar um pequeno overshoot e vai estabilizar em 1. Vocês também podem ver ali os polos e zeros do sistema em malha aberta e em malha fechada. E aqui uma comparação da resposta do sistema contínuo para o meu controlador discretizado por diferentes métodos. Então, meu controlador foi discretizado por 5 diferentes métodos, cada um obteve uma resposta um pouquinho diferente. Para nossa surpresa, eu diria que os controladores discretos tiveram uma resposta até melhor que o sistema contínuo, certo? Por quê? Porque agora nós estamos incluindo a dinâmica do zero ordem Rhodes. Então eu também peguei aquele controlador contínuo e discretizei por 4 diferentes métodos: zero ordem Rhodes, first ordem Rhodes, Tustin e o match. Então vocês podem ver aí então a função de transferência para cada um desses métodos. Então vocês notem que em alguns casos variou um pouco o ganho, em outros variou um pouco o zero, em outros casos aí variou um pouco o polo, mas todos os controladores têm uma função de transferência próxima com pequenas variações entre o ganho, o zero e o polo. Aqui então nós temos para esses 4 controladores, nós plotamos aí então a resposta ao degrau comparado ao sistema contínuo. O zero ordem Rhodes obteve uma resposta mais rápida. Os outros 3 controladores, discretizados com os outros 3 métodos, teve uma resposta praticamente igual ao sistema contínuo. Então agora nós vamos ver mais uma simulação. Então nós vamos também implementar esse controle no Simulink. A primeira utilizando o sistema contínuo, que vocês já conhecem. A segunda para 2 diferentes métodos de controle discreto. O primeiro implementando a função de transferência em Z. E o segundo nós vamos utilizar um bloco chamado function, que nós podemos escrever um pequeno programa que vai implementar a equação a diferenças. Vocês vão ver que essas 2 versões do sistema discreto vai dar exatamente o mesmo resultado. A vantagem do segundo é que ele está mais próximo do sistema real, certo? Quando nós formos implementar um programa num processador, nós vamos escrever a equação a diferenças e não a função de transferência. É importante a gente ter em mente que o nosso trabalho de projeto de controlador não termina quando nós chegamos na função de transferência, certo? Quando nós chegamos nesse passo, nós estamos só na metade. Nós precisamos ainda implementar esse controle. Aqui na nossa disciplina teórica, nós vamos fazer a simulação então utilizando essa rotina function, que nós podemos implementar a equação a diferença. Assim, nós ficaremos um pouco mais próximo aí do sistema real. Bom, nessa simulação nós também temos um arquivo .m, onde nós definimos a função de transferência da nossa planta. Nós começamos aí então definindo o método de discretização do controlador. Então notem que esse programa foi construído para poder rodar, para poder implementar diferentes métodos de discretização, inclusive para poder plotar junto com ele a saída gerada pelo Simulink. Então aqui nós definimos a planta, definimos a função de transferência do zero ordem Rhodes, definimos o nosso controlador de avanço de fase, o sistema em malha fechada e por último discretizamos a planta sem o zero ordem Rhodes, porque é essa planta que será aplicada no Simulink. E no Simulink nós já temos o zero ordem Rhodes implementado, certo? Se eu incorporasse agora aqui também nessa planta o zero ordem Rhodes, quando eu fosse simular no Simulink eu teria 2 vezes a função de transferência do zero ordem Rhodes. Então aqui os diferentes métodos de discretização do nosso controlador e o sistema também em malha fechada discreta. Então notem que nesse método aqui de obter o sistema em malha fechada, a planta está discreta e o controlador discreto, certo? Ou seja, todo o meu sistema está discretizado.
E por último aqui, implementação de gráficos, certo? Então note que nessa primeira vez que nós botamos o programa, ele fez basicamente o mesmo que o exemplo anterior, certo? Ele está comparando aqui o sistema todo contínuo com o sistema todo discreto. Note então que comparando aqui então o sistema contínuo com o sistema discreto, eu tenho um overshoot menor, mas notem que eu tenho um certo fundamento aqui no sinal discreto que não aparecia no sinal contínuo. Relembrando, nesse gráfico então, para gerar esse gráfico, eu tenho controlador contínuo com planta contínua e tenho também a controlador discreto com a planta discreta. Bom, no Simulink, eu posso fazer várias coisas aí, certo? Inclusive misturar sistemas discretos com sistemas contínuos. Mas vamos primeiro ver um programa Simulink onde tudo é contínuo, certo? Isso aqui vocês já devem ter feito várias vezes aí no curso de controle. A diferença é que aqui a minha planta contínua, aqui está incorporando também a dinâmica do zero ordem Roth. Então eu tenho GH/S. Minha saída, que eu posso visualizar no scope, realimento, comparo aqui com a minha referência que é um degrau, o erro entra no controlador, a saída do controlador me alimenta a minha planta, certo? Então nós podemos rodar esse sistema e podemos também observar a sua saída. Notem que a saída ela é exatamente igual ao que nós já plotamos ali no MATLAB, certo? Então meu programa contínuo, tanto no Simulink quanto no MATLAB, deram exatamente o mesmo resultado, certo? Bom, no Simulink nós podemos fazer coisas que nós não conseguimos fazer na linguagem de programação no MATLAB, certo? Aqui no Simulink então eu posso misturar sistemas contínuos com sistemas discretos. Então agora notem que eu tenho a minha planta e a função de transferência dela não está englobando zero ordem Roth. Por quê? Porque aqui eu tenho o zero ordem Roth lá de fora da minha planta, então eu não preciso incorporá-lo. Senão eu estaria, de novo, gerando duas vezes a função de transferência do zero ordem Roth. A saída da minha planta eu posso ver aqui no gráfico. Ela é realimentada através do zero ordem Roth. Então o que faz o papel aqui para nós do conversor digital analógico e do conversor analógico digital é o mesmo elemento aqui no Simulink, certo? É o zero ordem Roth. Então esse zero ordem Roth está fazendo o papel aqui de conversor analógico digital. Realimento aqui, comparo com uma referência que também é o degrau, aplico no meu controlador em Z, então aqui eu tenho a minha função de transferência em Z. A saída do meu controlador eu preciso aplicar no zero ordem Roth para então aplicar na minha planta contínua. Então aqui eu estou misturando sistemas contínuos com sistemas discretos. E sempre na fronteira entre sistema contínuo e sistema discreto, eu tenho que ter o zero ordem Roth. Podemos rodar esse sistema. Novamente eu tenho aqui a saída. Da minha planta. Notem que como a minha planta não é mais discreta, a sua saída é contínua. O que é de se esperar, a planta é contínua. Apesar de eu estar aplicando uma entrada discreta no meu sistema, a sua saída é contínua. Nós podemos ver também então a ação de controle. Então aqui eu tenho a minha ação de controle. Notem que a saída do meu controlador é discreta. Essa saída discreta então está sendo aplicada no sistema contínuo. O meu sistema contínuo ele funciona de certa forma como se fosse um filtro, certo? Na sua saída eu vou ter um sinal que varia continuamente e não mais em integrais. Bom, mas existe uma outra forma de eu implementar esse sistema discreto, certo? De novo eu posso misturar minha planta contínua com o meu sistema discreto. Agora o meu sistema discreto está sendo implementado no MATLAB Function. Esse bloco do MATLAB Function, eu posso dentro dele escrever um pequeno programa na mesma linguagem do MATLAB. Então em vez de implementar o meu programa discreto num bloco que implementa a sua função de transferência, eu vou implementar num bloco onde eu vou escrever a minha equação a diferenças. Então esse bloco ele recebe uma série de variáveis, todas essas variáveis estão aqui do lado de fora na entrada do bloco. Então entra a minha referência, entra o sinal da planta, que passou pelo zero ordem Roth, é claro, e entra aqui três parâmetros que são as constantes do meu controlador. Então meu programa começa com uma espécie de inicialização. Eu começo inicializando o erro, então lembre que o meu erro, quando eu entro aqui no meu programa, eu preciso então atualizar o meu erro. O erro que era o erro atual no passo anterior,
Agora nesse passo ele vai ser o erro anterior. Então eu estou atualizando o erro anterior, estou também atualizando a minha saída anterior, certo? Calculando aí o erro atual, que é a referência menos a entrada, e aqui sim eu estou calculando a minha equação a diferenças. A minha saída atual é igual a A1 vezes a saída anterior, mais B0 vezes o erro atual, mais B1 vezes o erro anterior. Pego essa minha saída que eu calculei e vou estar atualizando a minha saída da função. Então, notem que esse programa que eu estou implementando a equação de diferenças, ele é mais próximo do que nós estaríamos implementando aí no controlador, certo? Onde nós implementamos a equação de diferença. Bom, vamos rodar então esse programa. Aqui então eu tenho a saída do meu sistema implementando o controlador com a equação de diferenças. Note que é exatamente igual quando eu implementei utilizando a função de transferência. Os dois programas são iguais, eu tenho a minha planta contínua e o controlador discreto. A vantagem de usar o MATLAB Function é que nós estamos um pouco mais perto do que seria um sistema real, certo? Estou implementando realmente a equação, a diferença. Mas ambos dão exatamente o mesmo resultado, certo? Por último aqui, eu vou rodar o meu programa no MATLAB para que ele plote a saída do Simulink. Então ele vai colocar mais uma curva, que é a saída do Simulink. Notem que a saída do Simulink, a terceira curva, que está num azul um pouco mais escuro, sempre que eu dou um passo ali no meu sistema discreto, quando eu plotei controlador discreto, planta discreta e a saída era discreta, sempre a saída ali da minha planta coincide com o meu sistema no Simulink, onde a minha planta também é contínua. Note então que no Simulink a minha saída fecha com as amostras quando a minha planta está discretizada. Nesse caso aqui eu não tive nenhuma surpresa, certo? Mas se eu tivesse escolhido uma frequência de discretização que não era apropriada, poderia ser que eu tivesse alguma surpresa aqui nessa saída, certo? Que não aconteceu nesse caso. Eu também poderia plotar para vocês a saída com outras formas de controle, ou mesmo também um programa no Simulink rodando para outros controladores, discretizados por métodos diferentes, mas nós só mostramos ali o discretizado pelo zero ordem hold. Nós estamos então encerrando esse vídeo. Nosso objetivo foi então mostrar o projeto de controlador discreto pelo redesign, onde nós primeiro implementamos um controlador contínuo para depois discretizar, certo? Também mostrei como simular esses sistemas. Nós podemos simular via linha de programa no MATLAB, só que nós temos a limitação de não poder misturar sistemas contínuos com sistemas discretos. Se eu quiser simular algo que seja mais próximo da realidade e misturar minha planta contínua com o meu controlador discreto, nós temos que utilizar um Simulink. Mostrei duas formas de fazer isso aí, certo? Numa nós implementamos o controlador utilizando a função de transferência, na outra nós usamos uma função no MATLAB chamada MATLAB Function, onde nós podemos escrever um pequeno programa, certo? Nesse programa nós implementamos a equação a diferenças, que é o que nós faríamos se estivéssemos implementando em um processador. Então, encerramos esse vídeo e eu espero que ele seja útil no seu estudo.